Saudações, companheiros! Bem-vindos ao primeiro episódio de Notícias Militares. No vídeo de hoje analisaremos as execuções públicas realizadas pelo Hamas em Gaza, quando combatentes do grupo fuzilaram homens acusados de colaborar com Israel nas ruas do enclave. Um movimento que expõe a crescente tensão interna no território e a estratégia de controle pela força empregada pela organização. O que está realmente acontecendo por trás dessas imagens chocantes e quais são as implicações dessa decisão para o futuro do território palestino? É o que veremos agora. Antes de continuarmos, se o tema militar e geopolítico te interessa, inscreva-se no canal e ative o alerta. Assim você não perde as próximas análises. Imagens gráficas começaram a circular nas redes sociais e em canais ligados ao Hamas. Os vídeos mostravam homens sendo forçados a ajoelhar-se em ruas de Gaza antes de serem executados por disparos a queima-roupa. As cenas, verificadas por agências internacionais de notícias, confirmaram a autenticidade do material e identificaram as localizações aproximadas dos fuzilamentos, áreas urbanas do enclave palestino, sob controle direto do Hamas. As vítimas foram identificadas publicamente como colaboradores de Israel. De acordo com fontes internacionais, pelo menos 7 homens foram executados em praças públicas. As imagens foram divulgadas pelos próprios canais de comunicação ligados ao Hamas, em uma clara demonstração de poder e intimidação dirigida à população local. Mas essas execuções não foram eventos isolados. Fontes apontam que o Hamas realizou uma onda de prisões e execuções como parte de uma repressão interna destinada a reassertar a autoridade sobre o território. Dezenas de pessoas teriam sido mortas nessa operação, que mirou não apenas acusados de colaboração, mas também membros de grupos rivais que desafiaram o controle absoluto do Hamas sobre Gaza. Entre os alvos da repressão estão membros do Fatah, a principal facção rival do Hamas dentro do território palestino. O Fatah, que governa a Cisjordânia através da Autoridade Palestina, mantém presença clandestina em Gaza desde que o Hamas tomou o controle do enclave pela força em 2007. Além do Fatah, outras milícias menores, como a Jihad Islâmica Palestina e grupos familiares armados, também foram alvo das execuções. Para o Hamas, a repressão brutal tornou-se uma ferramenta de sobrevivência política. Eliminar rivais internos não é apenas uma questão de segurança. É uma estratégia para evitar que facções opostas ganhem espaço político entre a população cada vez mais desiludida. A escolha de executar publicamente os acusados não foi acidental. Historicamente, o Hamas já utilizou execuções como método de controle social. Durante conflitos anteriores, especialmente nas guerras de 2008 a 2009 e em 2014, houve relatos de punições públicas. Mas a quantidade de execuções reportadas recentemente e a ostentação com que foram filmadas representam uma escalada significativa. Do ponto de vista tático, as execuções servem a múltiplos propósitos. Primeiro, eliminam fisicamente indivíduos que o Hamas considera ameaças à segurança operacional. Segundo, funcionam como dissuasão psicológica. Qualquer um em Gaza que considere cooperar com Israel ou com facções rivais, sabe exatamente qual será o destino. Mas a calma durou pouco. A reação internacional foi imediata. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inicialmente minimizou as execuções, afirmando que o Hamas estava eliminando gangues muito ruins e que isso não o incomodava muito. Fontes revelam que Trump teria dado aprovação temporária ao Hamas para policiamento do território. Dias depois, a postura mudou radicalmente. Fontes apontam que Trump emitiu um ultimato direto ao Hamas através de sua plataforma Truth Social. Se o Hamas continuar matando pessoas em Gaza, o que não fazia parte do acordo, não teremos escolha senão entrar e matá-los. O presidente americano esclareceu posteriormente que não seriam forças americanas, mas sim pessoas muito próximas que entrarão e farão o trabalho facilmente, mas sob nossos auspícios. A mudança de postura de Trump reflete a complexidade do acordo de cessar-fogo que ele mesmo intermediou. O presidente americano havia declarado a guerra em Gaza como acabada e celebrado um amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. Mas as execuções públicas expuseram uma falha crítica no plano. O Hamas não estava disposto a ceder controle, apenas a consolidá-lo. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, Israel observa atentamente. Para a inteligência israelense,
cada execução pública representa uma confirmação de que a rede de informantes dentro de Gaza continua ativa. Ao mesmo tempo, as execuções oferecem a Israel um argumento adicional para justificar operações militares. O Hamas não apenas ataca Israel, mas também brutaliza sua própria população. Organizações internacionais de direitos humanos condenaram as execuções. De acordo com especialistas em direito internacional, execuções sumárias, realizadas sem julgamento justo, constituem crimes de guerra, independentemente de quem sejam as vítimas. O que parecia controle, na verdade, era o início de uma escalada. As execuções públicas revelam que o Hamas não governa por consenso, mas por coerção. E à medida que o enclave enfrenta destruição física sem precedentes, o grupo islamista intensifica a repressão. As consequências dessa escalada de violência interna são profundas e multifacetadas. Economicamente, a repressão brutal aprofunda o colapso de Gaza. Com a população vivendo sob terror duplo, bombardeios externos e execuções internas, qualquer tentativa de reconstrução torna-se impossível. Investidores regionais e organizações internacionais hesitam em enviar recursos para um território onde a violência política é endêmica. Politicamente, as execuções consolidam o isolamento do Hamas. A autoridade palestina, controlada pelo Fatah, utiliza as imagens para reforçar seu discurso de que o Hamas é incapaz de governar. A fragmentação política palestina se aprofunda, tornando qualquer solução de dois estados ainda mais distante. Militarmente, a estratégia de repressão pode ter efeito contrário ao desejado. Embora elimine rivais políticos, ela também alimenta ciclos de vingança e desgasta a legitimidade do Hamas entre segmentos da população que antes toleravam o grupo por falta de alternativas. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.